Ok, pessoal, vamos lá, boa noite. Vamos fazer, então, hoje, falar sobre método dedutivo. Minha tela está piscando aqui, não sei por quê. Vamos lá. Então, o que a gente viu até agora foi como resolver argumentos através de tabela verdade. E aí, através da tabela verdade, a gente lembra, né? A gente tem que verificar as premissas, identificar elas as verdadeiras, a linha em que todas as premissas são verdadeiras, e aí verificar se a conclusão também é verdadeira. Sendo, nós temos um argumento válido. E aí a gente faz a ratificação disso através da conjunção das premissas condicional à conclusão. E aí isso daí vai dar uma tautologia. Com isso a gente ratifica. Então a gente marca todos os vezes onde na linha todas as premissas são verdadeiras, a gente marca isso, e depois marca lá da conclusão. Só que, assim, né, isso é muito legal, mas para uma tabela com muitas proposições simples, a gente vai ter uma tabela verdade com 32 linhas ou até mais. Então, a gente vai utilizar o método dedutivo, que é uma outra forma de verificar se o argumento é válido ou não. Então, vamos lá. O que é o método dedutivo? O método dedutivo a gente vai aferir valores lógicos para cada uma das proposições. Então, vamos nesse caso daqui, nesse nosso argumento. Nós temos a premissa 1, P então Q. Nós temos a premissa 2, P e R. Conclusão, Q. Então, o que a gente precisa? A gente precisa que premissa 1 seja verdadeira, premissa 2 seja verdadeira. E como é que a gente faz isso? Notem, a segunda premissa ela é uma conjunção. E para que a gente tenha aqui o resultado verdadeiro de uma conjunção, a gente precisa o quê? Que P seja verdadeiro e R também seja verdadeiro. Porque como é uma conjunção, ela só dá resultado verdadeiro quando ambas proposições forem verdadeiras. Então, com isso, a gente já aferiu para P2, para a premissa 2, ela como verdade. E para P e R, verdade também. Então, pegando os valores lógicos que a gente já tem, a gente vai substituir na premissa 1. Quem é a premissa 1? P, então, Q. Mas, olha, P a gente já tem o valor lógico dele, que é verdade. Verdade, então, Q. Mas notem, a conclusão é justamente Q. E a conclusão ela também precisa ser verdadeira, para que a gente tenha um argumento válido. Então, estou indicando que Q também é verdade. Legal. Então, vamos substituir o Q da nossa premissa 1 por verdade. P já era verdade, verdade, então verdade também gera verdade. Com isso, a gente afirma que para esses valores, P, Q e R que a gente colocou aqui, nós temos uma premissa, um argumento válido. Então, aqui eu descrevi mais ou menos isso que eu acabei de falar. A segunda premissa é uma conjunção, para que ela seja verdadeira, as proposições têm que ser verdadeiras, portanto, tanto P quanto R são verdadeiros. Na P1 é uma condicional, cujo antecedente, né, o P, é verdadeiro. Para que a premissa 1 seja verdadeira, Q não pode ser falso. Portanto, Q é obrigatoriamente verdade. E a gente verificou que a conclusão é verdade. Então, argumento válido. Vamos fazer um segundo exemplo, depois a gente vai para as dúvidas. Provar o seguinte argumento.
Premissa 1, P e Q. Premissa 2, P ou R, então S. Conclusão, P e S. Então, novamente aqui a gente tem o exemplo da conjunção, onde P1, P e Q. De novo, para que a conjunção seja verdadeira, tanto P quanto Q precisam ser verdadeiros. Legal. Se P é verdadeiro, P ou R vai ser o quê? Olha, aqui é uma disjunção, e a gente já sabe, né? Numa disjunção, só será falso quando ambos forem falsos. A gente já tem que P é verdade. Então, nós temos que o resultado dessa disjunção será verdade. Então, verdade, então, alguma coisa, que é o S. Então, consequentemente, essa condicional precisa ser o quê? O S precisa ser verdadeiro, porque senão daria Vera Fischer. Então, o S também precisa ser verdadeiro para que a gente tenha atendido tanto premissa 1 quanto premissa 2 como verdadeiro. E aqui a gente só faz a substituição. P é verdadeiro e S é verdadeiro, então a gente tem que a conclusão também é verdadeira, também atendendo ao que a gente precisa para ter um argumento válido. Beleza, gente? Agora vamos lá, dúvidas. Então, você tem algum exemplo de quando o argumento não é válido? Porque parece que se você tentar mesmo, você vai tornar tudo verdadeiro por essa lógica aí. Não, então, nesses dois exemplos aqui é justamente para que seja verificado, né, o argumento válido, mas não sei aqui, acho que nos exercícios eu não coloquei nenhum que não fosse. Não sei se esses daqui porque tem ou não, realmente não lembro. Parece que se você for tentando mesmo, você vai acabar tornando tudo verdadeiro. Não. Se, sei lá. Aqui é verdade, aqui é verdade, aqui o R. Mas não necessariamente não, tá? Eu posso criar um exemplo enquanto vocês estiverem fazendo o exercício, para que o argumento não dê verdadeiro, tá? Mas não necessariamente não. Se eu coloco aqui uma opção em que eu necessariamente vou ter um P como falso para ter uma premissa verdadeira, aí não vai atender a esse cara daqui. Então, não necessariamente vai conseguir fazer tudo como verdade, não. Não. Então, deixa eu ver se eu peguei. O 1, P e Q é verdadeiro, porque os dois têm que ser verdadeiros. Isso. Então, se tiver em algum lugar, tipo a premissa 2 for não P, ela sempre vai ser falsa porque o P tem que ser verdadeiro? Exatamente. Entendi. E isso seria uma premissa falsa, um argumento inválido? Exatamente. Tá, beleza. Até bem simplesinho o que você falou, né? Se a gente tem aqui P e Q e eu preciso que a premissa 1 seja verdadeira. Se eu, por acaso, tivesse realmente somente a premissa 2 como não P, a gente já não teria um argumento válido. Mas isso se ele fosse... É isso, um argumento não válido. Isso se ele fosse não P sozinho, né? Não P sozinho, isso. E se o R fosse V, seria ou, aí daria V do mesmo jeito. Aí poderia dar V, sim. Isso, por isso que assim, o exemplo seria somente o não P na premissa 2. Beleza. Mas se não fosse não P ou R, não tem como, porque o P é sempre falso. Quer dizer, ER, não P e R. Não, então, aí cada exemplo vai suscitar uma dedução lógica diferente. Mas o fato é que, assim, nesses dois exemplos, é mais para a gente ver. Ah, tá, eu preciso ter as premissas verdadeiras e é assim que eu chego. Primeiro, normalmente, como é que a gente resolve, né? Primeiro a gente resolve, os casos mais simples que nem tem aqui. Ah, eu tenho apenas só um segundinho. Eu tenho apenas a minha proposição. Legal. Eu já coloco as proposições simples
como verdadeiras. Depois eu Uhum. caço conjunções, porque sei que conjunção eu preciso ter ambas como verdadeiras. E aí depois eu verifico se dá para utilizar em algum ou, quando eu tenho um falso, por exemplo, porque aí eu necessariamente o outro vou ter que ter como verdadeiro. Se eu tenho alguma condição de condicional com um V, porque aí eu tenho que também colocar um verdadeiro na consequente. E por aí vai reduzindo as possibilidades até que a gente chegue numa solução lógica. Quem tinha chamado? Fui eu, professor. Eu não estou entendendo muito essa parte, não. Da última aula para cá, eu fiquei meio boiando. Tá, a última aula foi outra coisa. Foi a gente resolvendo Não, através sim. de tabela verdade. Aí, a de hoje, a gente está resolvendo através de dedução. Vou tentar explicar. Consegue fazer um resumo dessa dedução aí? Não, então, vamos fazer ao contrário. O que você entendeu de como aplicar aqui? Aí, no caso, a esquerda que manda a ordem para a direita, não é isso? O que é a esquerda para você? O P. Então, olha só, vamos lá. Eu tenho aqui o meu argumento, né, que é composto da premissa 1, da premissa 2 e da conclusão. Tá? Que eu tô marcando aqui. Certo? Uhum. Isso. Entendi. Certo. E aí a gente lembra que para termos um argumento válido, a premissa 1 ela precisa ser verdadeira, a premissa 2 ela precisa ter o resultado lógico verdadeiro e a conclusão também eu preciso ter o resultado lógico verdadeiro. Ok? Certo. Ótimo. Certo. Então, você diz verdadeiro porque não tem nenhum não aí, é isso? Não, verdadeiro porque o resultado dos meus valores lógicos que eu colocar para P, e no caso, nesse exemplo aqui, para P e R, vai me dar um resultado como verdadeiro. Então, exemplificando, eu vou trocar aqui meu P, deixa eu pegar uma coisa para escrever. Está abrindo o programa. Opa, tá grande. Então, nós temos lá o P e R. O P, concorda que nós temos uma conjunção? E a regra da conjunção é dizer que só será verdadeiro quando ambos forem verdadeiros. Isso. Qualquer outro caso vai dar falso. Só que, por regra, a gente precisa que tanto a premissa 1 quanto a premissa 2 elas sejam verdadeiras. A premissa 1 vai depender da Vera Fischer. Isso, ela vai depender da Vera Fischer. Mas vamos lá, então vamos para a premissa 2, tá? Que é a mais simplesinha de resolver, P e R. Já que eu preciso ter a minha premissa como verdadeira, então necessariamente eu tenho que dizer, olha, P vai ser verdadeiro e R vai ser verdadeiro também. Que aí com isso daqui eu gero a minha P1, P2, aliás, como verdade. Ok? Ok. Beleza. Professor? Oi? Então eu vou sempre assumir que o resultado lógico da P1 e da P2 tem que ser V, e aí eu vou começar resolvendo um problema desse, testando a mais simples para ver se é possível um V, aí eu começo a resolver a outra, é isso? Normalmente você começa pelo mais simples. Tipo, ali tá P e R. Obrigatoriamente os dois tem que ser V. Aí eu já assumo que são V, aí vou testar se isso é possível na P1, é isso? Exatamente. Beleza. Então, Luiz, aí continuando, né? A gente fez a P2,
porque obrigatoriamente eu precisava ter V e V para ter o resultado V, na P2. Então, agora eu vou na P1. Quem é P1? É P, então, Q. Só que P eu já tenho, que é verdade. Só que nota que até agora eu não olhei a minha conclusão, tá? Que eu posso ter o valor de falso? Não, porque se eu tiver o valor de falso aqui, eu vou ter que minha P1 seria falso. Então, para eu ter um argumento válido, eu tenho que dizer, olha, meu Q é verdade. E aí, dessa forma, eu tenho que minha P1 também é V. E a conclusão, como ela está apenas com Q, a gente já conseguiu verificar aqui em cima que Q precisa ser V. Nossa condição de um argumento válido foi atendida. Eu vou... Entendi, eu entendi. Eu vou entrar... Aquele símbolo lá em cima é o de argumento, do lado do R? Esse daqui é o traço de asserção, é o que separa esse carinha, que é uma premissa, aí tem uma vírgula, tá vendo? Ó? Esse carinha é o P, então o quê? É a minha premissa 1. Aí tem uma vírgula. Aí está indicando que agora eu vou começar uma segunda premissa. P e R, ó, é a minha premissa 2. Aí o traço de asserção está indicando que eu estou separando as minhas premissas da minha conclusão. Conclusão, que é o quê? Mesma coisa aqui embaixo. Eu tenho aqui minha premissa 1, P e Q. Minha premissa 2, P ou R, então S. Traço de asserção que separa as premissas da conclusão e a minha conclusão, P e S. Professor? Sim. Eu vou embarcar no argumento de Iago aí. Eu acho fundamental que a gente tenha mesmo exemplos de quando isso aí vai dar falso para a gente poder entender o mundo real disso. Então, cadê? Nesse caso daqui, vamos lá. Se a gente tem lá... Para dar falso, a conclusão vai ser falsa, né? Vamos lá. No caso aqui, vamos dizer que eu tenha isso daqui. P1, que foi o exemplo que alguém citou. P1, não P. O meu P2 é o próprio que já está ali embaixo, que é o P e R. P e R. E a minha conclusão pode ser qualquer coisa, o R. Conclusão R. Eu já tenho aqui resolvido o P e o R. Nota. P e R, para minha premissa 2 ser verdade, eu preciso que ambos sejam verdade. Legal. Atende a minha conclusão também, que é R e o valor é V. Show de bola. Porém, quando eu vou tentar resolver minha P1, o que acontece? Eu preciso de não P. Só que não P é a mesma coisa que falar não V. Por quê? Cadê? O valor de P é verdade. E aí, se eu tenho não V, na verdade, eu tenho falso. E aí, minha P1 não é atendida. Logo, é um argumento inválido. Professor? Sim? Estou lá atrás ainda não consegui entender por que o P é verdadeiro. Da onde que eu tiro que ele é verdadeiro? Toda vez ele vai ser verdadeiro? Não. Nesse caso daqui, nós temos uma conjunção. E para a gente atender o nosso axioma base de um argumento válido, as premissas, né, P1, P2, elas precisam ser verdadeiras. E elas só vão ser verdadeiras numa conjunção quando
tanto P quanto R forem verdadeiros. Por isso, a gente diz que a gente atribui a P o valor lógico de verdade e a R o valor lógico de verdade, para que a gente tenha a premissa verdadeira. Por isso que P é verdade. Então, toda vez que eu tiver uma conjunção, eu vou ter verdade? Seja P, Q ou R? Toda vez que você tiver uma conjunção, se você for resolvê-la primeiro, né, porque você pode ter uma conjunção e já ter resolvido alguma das proposições simples em algum outro lugar. E aí você só vai verificar se ela está sendo atendida ou não. Mas nesse nosso caso daqui, que a gente está verificando primeiro, a gente vai atribuir verdade às duas proposições. Entendeu? Por exemplo, digamos que além de P1 e P2, eu coloquei P1, não P, P2, P e R, existisse um P3. P3, no qual eu diga que é só P. Tá? Então, vou até colocar para cima, Ctrl X, Ctrl V. P3 é só P. Então, a primeira coisa que eu faço é resolver o meu carinha que está sozinho. Eu estou indicando que P é verdadeiro. Lá na conclusão, eu também tenho o R sozinho. Então, para que eu tenha um argumento válido, a conclusão também tem que ser verdadeira. Logo, o R também é verdadeiro. Certo? Então, eu resolvi P e resolvi R. Quando eu chego aqui na P2, que eu tenho essa conjunção, eu já tenho tanto P quanto R resolvidos. Então, eu já tenho essa minha conjunção resolvida. E atendeu. Eu tenho minha P2 também verdadeira. Porém, quando eu chego na minha P1, eu tenho lá não P. E aí, por ter o não P, já que o valor de P é conhecido, que é verdade, eu tenho lá o não verdade e o resultado da premissa acaba sendo falso. Logo, argumento inválido. Só para ver se eu entendi aqui uma coisa. Se eu fosse começar, então, por exemplo, pela P1, para que ela seja V, eu assumiria que o P é F, que ele vai ser negado para retornar o V. E aí, quando eu for fazer a P2, como é uma conjunção, vai dar falso e eu já assumo que é um argumento inválido, é isso? Exatamente. Ou a própria P3. Tranquilo. Certo? E na letra C aí seria falso, né, professor? Perdão, a letra C o quê? Seria falso? Quando? Não, nessa questão que você deu aí, P1, P2, aí tem um C, né? Que seria a conclusão, né? Como se fosse. Conclusão. Seria o quê? R que você botou? Não, o R, como ele está sozinho, a gente pode atribuir qualquer valor para ele aqui. E a gente atribui que é verdadeiro. Aí, quando ele está sendo utilizado em outro lugar, que é na P2, a gente só vai fazer a substituição. Ó. Tá vendo? Eu coloquei aqui embaixo. Não, isso tudo eu entendi. Eu quero saber na letra C, botaria o quê nessa questão? Não, então, o C é de conclusão. Na conclusão. A conclusão é R. R. Aqui, ó, por exemplo, nesse exemplo daqui, a conclusão é P e S. Tá. Entendeu? Aqui está uma proposição simples. Eu poderia ter R... Bom, é porque eu não tenho Q ali, mas... Você que determinou o R. Você que determinou o C, não foi? Sim, eu tenho que atribuir valores valores lógicos para cada uma das proposições, de forma que
todas as premissas e a conclusão tenham um valor lógico de verdadeiro para que eu tenha um argumento válido. É por isso que eu primeiro ataco quem tem premissa com proposição simples e depois as premissas que têm conjunção, porque são as mais simples de serem resolvidas. Perfeito. Professor, Sim. você pode resolver algum outro exercício? Porque assim, não tá entrando na minha cabeça. Não tô entendendo. Esse do lado aí, à esquerda, aí, ó, do P com S, Então, pode ser. pode. Deixa eu apagar isso daqui. Fake. Eu tô com a mesma coisa de que tudo pra mim vai dar verdadeiro. Se eu tentar, vai dar verdadeiro e não tô entendendo. Então, a gente fez agora um exemplo de que não dá o verdade. Se eu tenho uma... Vamos lá, eu vou resolver essa daqui e depois eu vou transformar ela para falso, para vocês verem. Ok. Conclusão, PIS. PIS. Então, vamos lá. Como eu disse aqui, a gente primeiro tenta resolver o que é conjunção primeiro. Por quê? Porque a gente quer que isso daqui, como um todo, dê verdade. Então, eu tenho que a conclusão lá, que é o PIS, eu tenho que ter verdade no P e verdade no S. Com isso daqui, eu tenho minha conclusão como verdade. Até aí, tudo bem, gente? Uhum. Beleza. Vou até colocar aqui em parênteses, verdade. Eu acho que eu vou ter que parar a explicação, porque ela vai parar aqui a sala, a gente sai e volta de novo. Tá? Ok.